Buenas! Bom, pessoal, como a gente combinou, prometeu, né? Aqui, um pouquinho antes do jantar, a gente fazer uma live para vocês falando de novo, estética. Estética com Gui Musi. Com Paulo Musi. Dá boa noite aí, moleque. Eu dei boa noite já para as pessoas, eu fiz o sinal tipo internacional da boa noite. E aí, como é que vocês estão? Vem, mas você sempre fica saindo por esquerda. Bora pra cá. Porque você tá muito largo agora que você treinou na Então eu vou academia ficar exclusiva assim. do Paulo Musi. Eu vou ficar assim, inclusive. Você vai ficar assim. Você treinou hoje, Paulo? Eu treinei, claro que treinei. Treinei antes de você. Ah, é verdade. É verdade, tá treinando. Bom, tinha muita pergunta ontem, a gente não conseguiu dar conta de tudo, Isso né? aí. E aí, ficou coisa pra gente falar hoje. Então, vamos começar hoje, né? Eu acho que tinha uma menina que tinha perguntado sobre treino e... Respira. Não, treino e Rokutan. Ah, nossa, boa. Excelente, excelente pergunta. Tira o que é mito de Rokutan primeiro, vai, Gui. Nossa, praticamente acho que tudo que as pessoas escutaram, né, cara? Primeiro, o Rokutan não faz mal, não queima fígado, nada dessas coisas assim. Acho que é a primeira coisa, né? O povo demoniza muito o medicamento, né? Mas é porque é aquela coisa, usa sem saber usar e foi se criando um monte de histórias, né? A principal é essa história de falar, puta, vai fazer mal pro fígado, vai fazer mal pro fígado. Quando a gente olha a alteração de transaminase é uma das coisas assim mais infrequentes, né? A principal coisa é a alteração, por exemplo, de colesterol total, aumento de triglicérides e redução de HDL. Mas assim, são coisas que são momentâneas, acontecem nas 8 primeiras semanas de tratamento e dentro da faixa terapêutica que a gente usa, você vê que, por exemplo, são alterações que depois voltam para a normalidade. Tanto é que hoje em dia, por exemplo, o consenso que a gente tem entre monitorização de paciente é a cada, 3 meses se precisar renovar. Senão, não tem necessidade de ficar tirando sangue toda hora, né? A única exceção à regra é a mulher, né? Porque o grande problema da isotretinoína é realmente aquela teratogenicidade. É assim, não tem xalalá, não tem história, não tem conversa. Não pode engravidar tomando o medicamento, entendeu? É altamente indutor de malformação fetal. E assim, é aquilo que a gente fala, né? É má formação fetal, não é que aborta. Você vai ter um feto que vai ter uma má formação essa compatível com a vida, né? Então é uma coisa assim de bastante responsabilidade. Mas eu acho que a grande coisa e a grande questão assim que o pessoal sempre acaba perguntando eu dou risada, né? Porque assim, meu conceito de treinar pesado é ver você treinar, ver o Ziad treinar, uns caras que treinam assim, de fato, monstruosamente pesado, entendeu? O povo fala assim, não pode tomar Rokutan e treinar pesado. Aí quando eu escuto isso, eu falo assim, bom, né, cara? Primeiro eu queria ver o que você treina pesado pra entender o que é isso. Mesmo porque eu acho que talvez não seja muito bem por aí. Mas por que o pessoal fala isso? Porque existe uma história. Isso daí é uma coisa que às vezes acontece, que é o seguinte. Alguns pacientes que fazem uso de retinoides sistêmicos, e aí a gente não está falando só de Rokutan, a gente está falando também de acitretina, que é usada no tratamento da psoríase, principalmente pelos homens. O paciente pode ter o quê? Mialgia, né, dor muscular. Ele pode ter artralgia, que é dor na articulação. E alguns pacientes podem ter até aumento e elevação de CPK por conta de um processo semelhante à rabdomiólise. Mas isso daí é uma coisa muito rara, muito rara. Dor muscular mesmo, assim, com uso de retinoide é muito mais comumente relatado com acitretina do que com isotretinoína, né, que é o que a gente usa para tratar acne. A acitretina não tem bom resultado para acne, por exemplo, por isso que a gente usa para psoríase. Você já escutou falar de depressão com Rokutan, com isotretinoína? O tempo todo, né, o pessoal tem muita história assim, mas isso daí vem da onde? Vem primeiro de duas coisas, né? Tá na bula do medicamento, mas a gente sabe que formulação de bula, quando o medicamento está em processo de aprovação regulatória, os caras têm que colocar tudo que acontece lá durante o processo de aprovação. E, de fato, algumas pessoas reclamaram disso daí. Mas essa é uma história interessante, porque essa questão da associação da isotretinoína, né, do Rokutan mesmo, com a depressão, veio lá dos Estados Unidos, quando um filho de um senador que tinha depressão, tinha acne grave, fazia uso da isotretinoína, cometeu suicídio.
o senador americano, ele não ia deixar barato isso daí, porque onde já se viu o filho dele se matar é óbvio que foi o remédio. Isso daí levou a um processo lá contra a Roche, que era a farmacêutica que detinha o direito do Roacutan. E lá nos Estados Unidos, juridicamente, o problema de jurisprudência tem muita importância para eles. Então, o que um juiz decidiu em algum momento é utilizado como uma base de argumentação muito forte para casos semelhantes. Então, um juiz deu o ganho de causa para o senador americano, porque, né, não tinha como perder. Então, a Roche enfrentou vários casos assim de processos relacionados à depressão. E aí eles fizeram o quê? Tiraram a droga do mercado e pronto, né? Então, lá você tem isotretinoína, mas não o Roacutan. Você tem outras marcas que são utilizadas. Inclusive, uma das formulações de lá, ela já vem misturada com azeite de oliva para você ter o máximo de absorção, né? Porque isotretinoína é melhor... Todo retinoide é melhor absorvido quando você tem gordura no corpo. Mas, assim, hoje em dia o que a gente tem de literatura não tem mesmo aumento de incidência de depressão ou suicídio, nem nada dessas coisas. E aí, o que acontece? Quando o paciente tem depressão, a gente fala, olha, existe essa história, você, por favor, me relata se você tiver algum pensamento mais, assim, intrusivo na sua cabeça, se você tiver uma alteração de humor, né? A gente fica junto com o paciente, que é aquilo que a gente sempre acaba fazendo, né? Você não solta o paciente no mundo, assim, com isotretinoína e fala, ó, me dá um alô aqui daqui uns 4 meses pra gente vai se ver. Não, é tudo, muito regrado, tudo muita conversa. É assim que a gente faz, por exemplo, lá no consultório, né? Eu tenho todo paciente meu que toma imunobiológico, por exemplo, tem meu telefone pessoal, e os pacientes que eu tenho lá tomando isotretinoína, eu tenho controle e eu converso com eles, assim, a gente fica sempre de olho, né, pra ver. E é o mais importante, na relação médico-paciente. Então, pra eles, assim, é bem tranquilo. Eu acho melhor a gente escolher melhor as perguntas. Então, beleza. Mas deixa eu só responder essa. Essa é muito boa, Paulinho. Covid, e é isso. O que você fez? O que você recomenda hoje no Covid? Não posso ir à academia por causa dos sintomas do Covid. Alguma dica? Primeiro, se você está com sintoma forte do Covid, febre, um monte de coisa, aí o melhor é você descansar, né? Porque você está treinando numa situação, num ambiente inflamado. O teu corpo não vai responder. Na realidade, você acaba aumentando a quantidade de destruição de célula muscular, né? Você piora a inflamação. Então, treinar doente é uma coisa que, volta e meia eu falo nas lives, não é uma coisa que compensa tanto assim. Melhor você descansar e comer. Se você, por um acaso, né, tiver uma melhora desses sintomas, você pode voltar a treinar. Agora, se você não tiver a oportunidade de ir na academia, aí o que eu te aconselho, entra no Instagram, @muziarmy, MUZYARMY, muziarmy. Todos os treinadores da equipe Muzi, eles fizeram uma série de vídeos mostrando tipos de exercícios que você pode fazer em casa. Então isso já te consegue dar uma salvada, tá? Mas a rigor, né, se você está com sintoma do Covid, significa que você está inflamado, significa que se você treinar, você vai piorar essa inflamação, você não vai melhorar, tá? Então, cure isso primeiro, depois você vai treinar. Beleza? Exatamente. E assim, agora... falar que, imagina você ir na academia e treinar de máscara, velho. É muito ruim. Pelo amor de Deus. Essa daí é uma pergunta que eu selecionei porque eu acho muito da hora e eu lembro da minha explicação que você deu pra mim. Cara, você ainda tava no consultório da Paulista, não era nem o da Berrini, não era nem a firma, faz muito tempo. Mas, assim, me explica aí, porque, assim, esse aspecto denso mesmo é aquilo que você fala, a diferença entre o cara ter um músculo que é músculo mesmo e não ter aquele aspecto de fofão, entendeu? Que a gente acha que o cara é grande, mas na verdade ele é fofo. Então, eu queria que você comentasse, porque eu acho que isso daí é uma das coisas que as pessoas mais buscam no físico, né? Ele quer ter aquela aparência de que ele tá fibrado, ele tá com um músculo denso mesmo, não tá com um músculo fofinho que você aperta assim. Esse músculo fofinho, na verdade, é aquele músculo que a gente fala, eu acho que eu tô me sentindo retido, né? Retenção não é pele grossa, tá? Isso daí é gordura mesmo, né? A menos que você esteja retendo o Rio Negro e os Solimões debaixo da tua pele. Aí você tá retendo realmente muita coisa, tá? Mas quando a gente fala retenção hídrica principalmente da musculatura. Então você olha, parece que é uma musculatura fofa mesmo. Ela não tem... tanto que o inglês ele tem uma palavra bacana para isso, se chama hardness, né? Que é como se você falasse a dureza do músculo, o aspecto daquilo que é rocha, né? Acho que o cara que tem mais isso, sei lá, hoje no esporte, no fitness, sempre foi o Eduardo Corrêa, né? Ele sempre chegou num condicionamento que era um negócio absurdo. E uma das coisas que faz com que ele tenha
esse aspecto é o estilo de dieta que ele faz, né? Ele não corta alimento perto da competição. Não? Né? Caralho, velho. Sem falar que o Cara, Edu é um puta cozinheiro também, né, velho? Um dia antes do Olímpia, ele tá comendo tilápia e pasta. Cara, ele come massa um dia antes, né? Por quê? Caralho, porque ele é um cara velho. muito regrado com a alimentação. Por isso que eu falo pra vocês, né? Se você fica fazendo dieta de ups and downs, então você vai lá, come pra caralho, aí depois fica sem comer, você come pra caralho, fica sem comer. Isso é uma coisa que vai contar contra, porque o músculo, ele nunca vai estar cheio direito. Quando você tiver no máximo da sua ingesta, você vai estar retendo líquido porque você não está com um condicionamento bom, né? E quando você tiver na fase baixa de ingesta calórica, você vai estar com um físico meio churriado, meio feio, meio esquisitinho, né? Que com certeza não é o que os caras procuram quando o cara sobe no palco, né? De jeito nenhum. Eles olham de longe, né? Não, olha de longe. Outra coisa que mascara muito isso, que faz a gente ter essa sensação, é o uso de diurético, né? O diurético, ele tira muito dessa sensação de densidade, né? Por isso que eu te falo, um exemplo de físico denso, né, de físico com hardness, é justamente o físico do Eduardo Corrêa. Pega as fotos dele de competição, você vai ver o que é o meu padrão ouro de físico com hardness, né, com uma maturidade, com uma densidade que é bacana, tá? Agora, para você ter um físico denso, você tem que ter um BF baixo, que é conquistado através de semanas e meses de dieta. Né? Qualquer coisa que você faz abrupta e aguda, né? Principalmente porque você quer afinar a pele rápido, isso vai afinar a tua musculatura também. E esse aspecto de hardness ele vai se perder. Então fica aquele físico que você tem a pele fina, mas o músculo está meio bicheira lá dentro. Ele está meio, a gente chama de bandeirando, né? Por quê? Porque você pega ele está molengo, assim, ele não tem rigidez. Tá? Então qualquer alteração aguda faz isso, e principalmente o uso de diurético. Que o povo gosta de usar bastante antes de subir, né? Eu lembro uma vez que a gente teve um caso lá de uma paciente que veio justamente porque, tinha dado tudo errado no pré-contest dela e ela tinha desenvolvido uma lesão renal por conta do uso inadvertido de diurético, cara. E diurético de uso hospitalar, assim, não é coisa que a gente dá, por exemplo, fala pra pessoa, compra lá uns comprimidos na farmácia, não, era os negócios assim, que a gente usava quando o paciente tava perdendo agudo de pulmão, sabe, situações assim, mais graves, mais drásticas mesmo. Então lembrem sempre aquela coisa, se fosse fácil, entendeu, todo mundo faria. Sabe. E aí não teria a menor graça. Então não tem caminho fácil, né, nessas coisas. Não. E tem uma outra coisa de forma crônica que faz você perder o hardness muscular, que é o tiroidiano. Então muita gente ela toma levotiroxina ou até T3, né? Faz suplementação sem precisar. O que acontece? Você ficar hipertireoide vai te emagrecer mais rápido? Na verdade, não. Né? Uma coisa é o sujeito que tem um hipertireoidismo, outra coisa é um sujeito que tem uma coisa chamada hipertireoidismo fictício. Né? Esse hipertireoidismo fictício, factício, ele na verdade é o quê? É um hipertireoidismo que você desenvolve tomando a medicação. E ele é diferente. Por quê? Porque quando você toma, por exemplo, o T4, você depende da enzima que converte T4 em T3 para você ter a formação do T3. Só que quando você toma o T4, você tem diminuição dessa enzima. E muitas vezes você produz T3 reverso, que funciona como se fosse o freio de mão do seu metabolismo. Aí você fala, então eu vou tomar T3. Tá bom. O que vai acontecer? Quando você toma T3, você começa a estimular a enzima que converte T3 em T2, que é o hormônio inativo. Então não tem muita escapatória. A tireoide não é burra. A gente acha que a gente pode mandar na tireoide. Para mim, é a glândula mais importante que tem no teu corpo se você quer treinar. Por quê? É a que responde mais rápido, né, a qualquer tipo de estímulo que você dá. E quais são os estímulos mais importantes e predominantes? Treino e dieta. Ela responde muito à dieta, muito mesmo. Tanto que você pode desenvolver um hipotireoidismo de acordo com o tipo de dieta que você fizer. Né? Caralho. Sim, pois é. Por quê? Porque principalmente se você faz uma dieta que tem restrição de proteína, o que acontece? O seu TSH, a produção de TSH-beta e TRH no hipotálamo, ela acontece, ou no núcleo paraventricular, como queira, ela acontece por conta do consumo de proteína. Faz sentido. Então quando o cara tira a proteína, o que acontece? A produção de TSH cai. Aí você faz uma coisa que chama síndrome do eutireoide doente, que é um TSH baixo, um T4 baixo, um T3 baixo. Isso acontece baixo. Exatamente, é tudo baixo. Aí você fala, eu vou dar tiroidiano para resolver isso. Não resolve, bagunça mais ainda. Aí vira um tiruli. Aí
Aí é terrível. E aí o pessoal deve confundir isso daí com... Deve falar, eu tenho hipotireoidismo subclínico, daí eu tava tomando, nossa senhora, que bosta. Não, e aí vira uma caca gigantesca. Tá? Por que o tiroidiano ele faz isso com você? O tiroidiano ele funciona como se fosse um sinal de stop and go numa encruzilhada. Então ele é um semáforo, tá? Ele é um semáforo para o quê? Ele é um semáforo para a célula que é o músculo e que precisa fazer a recuperação do exercício. Então, você tem testosterona, a testosterona ela faz com que você tenha migração de mionúcleo. Então, aquele mionúcleo, né, você sabe que o músculo é uma célula multinucleada, então você vai ter migração de mionúcleo. Esse mionúcleo ele vai chegar na célula muscular que foi estimulada pelo exercício, que está parcialmente, né, debilitada. E imagina que ela está, sei lá, deformada. E aí esse mionúcleo é que nem quando você vai passar uma massa aí na porta do carro que bateram, você não conseguiu desamassar, então você vai passar uma massa ali para cobrir o buraco, tá? Mais ou menos isso. É tipo que nem quando a gente usa maquiagem profissional que tem silicone para formar uma película e tapar uma cicatriz ou fazer alguma coisa num filme assim, funciona legal pra caramba. Por exemplo. Então o mionúcleo ele vai fazer isso, só que a migração do mionúcleo ela depende de testosterona. Agora esse mionúcleo quando ele chega no lugar ele tem que expandir. E essa expansão ela é feita graças à diminuição da velocidade metabólica. Então o que acontece quando chega o mionúcleo lá? Você tem o aumento da produção de T3 reverso, a queda do T3 livre e aí a expansão do mionúcleo. Logo depois que esse mionúcleo expandiu, você entra na segunda fase, que é a fase de fusão do mionúcleo. Aí o que acontece? O contrário, o T3 reverso cai, o T3 livre sobe e você tem a fusão do mionúcleo naquele espaço onde ele precisava, entre aspas, tampar aquele buraco da célula muscular. Qual o grande problema quando você usa tiroidiano e cria um hipertiroidismo factício? É que você acaba tendo a migração do mionúcleo e você tem a fusão sem expansão. Então, em vez de você ter uma célula que se recuperou, você tem uma célula meio que tá meio capenga ainda. Por quê? Porque aquele espaço, aquela regeneração não foi feita de forma eficiente. Vai. Obrigado, pai. Opa, obrigado. Eu fiz com a massa da pizza. Uia! Tipo uma hóstia. Não. Nossa! Hoje tem pizza. Só um pedacinho da massa pra gente provar. Vou falar muito. É tipo aquela pizza do estilo de Chicago, sabe? Que a massa é fofinha, é grande assim. Nossa, ótimo. É muito bom. Então, se você tiver hipertireoide, o que acontece? Você não tem uma recuperação adequada desse músculo. O que acaba acontecendo com você é que você acaba fazendo meio que um remendo, você não faz uma reparação. Então o músculo que fica sendo remendado, que é o que acontece com você treino após treino, dia após dia, ele vai ficar um músculo que não enche, ele vai ficar um músculo com pouco glicogênio, ele vai ficar um músculo que não tem um pump legal. Então pode notar, como é que é físico, não sei se vocês já viram alguém que tem hipertireoidismo, ele não tem um físico seco, legal, definido, não, ele tem um físico consumido, né? Ele é todo cheio você vê que a musculatura dele é flácida, não tem densidade nenhuma, entendeu? Então o que a gente fala para vocês? Cuidado com esse tipo de conduta. Então, você quer ter um aspecto denso, o que vai te garantir isso? Uma dieta ligeiramente hipocalórica, sempre hiperproteica e que você vai fazendo dia após dia sem errar. Por quê? Porque isso vai ajudar a sua pele afinando devagar e assim você preservar a tua massa muscular. Aí tudo bem, claro, você tem aquelas outras questões relacionadas à dieta, o eating time, que é a hora que você come, que tem que ser sempre regular, o nutrient timing, que é o momento do nutriente, que também tem que ser uma preocupação, né? Mas aí, eu gosto muito dessa questão de nutrient timing, eu acho muito interessante isso daí, é um conceito que até a gente leva para dermatologia de uma forma bem tosca, né? Mas a gente acaba lembrando porque uma das coisas que eu discuto lá no grupo da família, né, que são os outros médicos com quem a gente discute conduta assim do ponto de vista dermatológico, na cirurgia plástica, blá 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 blá, que é a questão assim de aporte nutricional. Então é aquilo que a gente sempre fala, me perguntam assim, eu fui na farmácia e eu queria começar a tomar colágeno. Eu falo, ótimo, né? Você gosta de rasgar dinheiro, se você tá podendo rasgar,
mete bronca, esse é um excelente jeito assim, de você jogar dinheiro fora. Por quê? Primeiro, né, aquilo que a gente fala, colágeno, né, ele é constituído de aminoácidos não essenciais. Então já é uma fonte proteica assim que não vale muito a pena. Contrapartida, o nosso wheyzinho, né, de leite, por exemplo, o Paulinho tá tomando. Cara, tem aminoácidos essenciais, tem uma boa relação de quantidade mesmo de proteína. Então, é uma das coisas que a gente acaba vendo. E por que isso daí? Porque colágeno da pele ou do corpo, como queira, ele é feito basicamente a partir dos aminoácidos. Você fala, mas eu vi um monte de estudo. Os estudos que são feitos com essas ingestas de colágeno, eles têm sérios erros metodológicos, né? O primeiro erro metodológico que você bate o olho assim, de longe, é que, por exemplo, nenhum estudo compara como o paciente se comporta do ponto de vista nutricional. Eles simplesmente pegam e escrevem assim, o paciente não mudou nada da dieta dele. Meu, foda-se, isso aí não quer dizer nada. É cheio de viés, você não consegue traçar uma interpretação boa nisso daí. Então, a nossa orientação, e pelo menos o que a gente faz lá na clínica é, você vai fazer procedimento de estímulo de colágeno, seja, por exemplo, hidroxiapatita de cálcio, ácido L-polilático, que são os injetáveis que a gente coloca no rosto, na barriga, na parte interna de braço, coxa, para fazer estímulo de colágeno, isso daí tem que ser aliado principalmente com o quê? Com uma ingesta proteica que seja adequada. E é uma coisa que eu sempre acabo abordando nos meus pacientes e pedindo para ou eles passarem com a Roberta, ou eles passarem com a Vanessa, ou eles passarem com o Heraldo, ou eles acabarem mesmo fazendo o seguimento porque eles já estão lá com você, que é ajustar a sua dieta. Porque de nada adianta a gente pegar e investir se o combustível que você está colocando no seu carro é tipo aquém, né? E isso daí é uma coisa que faz diferença bastante na vida. Tanto é que, por exemplo, lá no grupo da família, todo mundo agora toma whey. Elas adoram whey agora, a gente dá whey. E assim, sem medo, sem dó, nem piedade, eu falo, não, cara, whey, cara. Por que a gente tá perdendo, tá sofrendo assim, colágeno whey? E aí, por exemplo, eu recebi um e-mail agora, esses dias, falei assim, não, olha só, doutor Guilherme, que legal, agora a gente ganhou regulação da Anvisa. Eu falei, é mesmo? O que vocês ganharam da Anvisa? O que vocês puderam deixar? Não, veja bem, olha só, os nossos estudos aqui mostrando que o colágeno vai para a pele, que ele faz bem. A Anvisa deixou a gente escrever que faz bem para a saúde da pele. Vocês não acham meio estranho os caras virem para você e falar assim, a Anvisa só me deixa escrever faz bem para a saúde da pele, que nem, por exemplo, tomar banho, que nem, por exemplo, você... Tomar banho faz bem para a pele, faz muito bem para a saúde da pele. Você, por exemplo, usar protetor faz bem para a saúde da pele, mas no estudo os caras querem te empurrar aquela ideia errônea de que, você tomou colágeno, você vai estimular o colágeno da sua pele, quando na verdade isso daí não funciona. Então é a mesma coisa justamente que você falou, né? E acho que esse aspecto que a gente devia levantar, né? Eu acho muito interessante você falar, o físico do cara com hipertireoidismo não é um físico seco, é um físico doente, cara. Você quer ser o seu exame de um exame de uma pessoa com uma doença e você espera que com isso você vai resolver um problema do seu físico. Não vai, né, cara? Não vai. A gente vê mesmo, esses físicos dos nossos atletas lá no consultório não são construídos do dia pra noite, não são construídos de um mês pro mês. O cara vem toda uma rotina, né, cara? Às vezes eles fazem umas merdas lá, acontece, mas tudo bem, faz parte do percurso. Agora, quem tá lá há muito tempo é aquela coisa, né? A gente tem o acompanhamento. Quanto tempo você já tá clinicando? Cara, nossa, é bastante. 16 anos. 16 anos. 16 anos. Nossa, eu tava com. Tô velho. Né? Não, mas é normal, a gente vai envelhecendo bem. Foi muito estética. Eu vou pra uma estética, mas peraí. Quanto aos asteroides, pode acelerar a formação. Isso daqui é boa, olha lá. Quanto aos asteroides, podem acelerar a formação de acne? Excelente pergunta, né? Como a gente sabe, a influência dos hormônios androgênicos, ela é fundamental, assim, no desenvolvimento da acne. Você sabe que, por exemplo, é aquilo que a gente comentou, a glândula sebácea, que é o alvo do processo de formação da acne, ela consegue fazer duas coisas interessantes. Ela consegue pegar a testosterona da circulação e utilizar para produzir sebo, mas ela fala que isso daí não é suficiente para ela, que ela precisa de um outro mecanismo. Ela precisa garantir que mesmo que não tenha testosterona no seu corpo, ela faça a própria testosterona, e ela consegue fazer isso a partir da metabolização de androstenediona ou de SDHEA. Lá dentro, por um mecanismo que chama intácrino, ela consegue metabolizar andrógenos fracos, a testosterona e finalmente DHT e
você consegue fazer com isso manter a sua produção de sebo. Quando você... Por isso que também DHA também pode fazer cair cabelo. Com certeza, com certeza. Você que gosta aí de comprar DHA em aeroporto nos Estados Unidos, que nem um jacu, para de fazer essa merda, senão você vai ficar careca, animal. Exatamente, o cara fica tomando hormônio adrenal, que é uma das glândulas assim mais delicadas que a gente tem, acho que juntamente com essa questão que você explicou da tireoide, assim, é outra glândula que a gente respeita muito. E aí o povo lá, meu, se enchendo de hormônio da adrenal, aí vem e fala assim, ai não, eu só estou tomando vitaminas. Vitaminas tem um conceito muito amplo no FDA e aqui na Anvisa, né? Então a gente tem que pensar bastante quando a gente resolve fazer uso dessas coisas. Outra muito boa são aquelas balinhas de cabelo lá, aquelas merdas que não servem pra nada. O paciente vem enchendo o rabo de balinha do cabelo, de ursinho, essas coisas todas, e aí o que acontece? Tem excesso de vitamina A, faz um quadro de hipervitaminose e apresenta eflúvio telógeno desencadeado pela gominha. Aí vai tomar mais gominha, entendeu? Aí o problema vai. Aí ela acha que não tá dando certo, o que ela vai fazer? Ah, vou tomar colágeno pra melhorar o meu fio. Começa aquela bagunça toda assim, exatamente. Então é por isso que a gente toma bastante cuidado quando o paciente faz uso mesmo de asteroide anabolizante. Seja, por exemplo, um paciente que, meu, é um homem transgênero que está fazendo transição, um paciente que está fazendo TRT por algum outro motivo, o paciente que teve necessidade de fazer. A gente pode ter um aumento sim, mas principalmente nos pacientes que acabam fazendo uso sem acompanhamento, sem a menor noção do que estão fazendo, como é uma carga androgênica muito alta, pode ter pior da acne. O que é interessante é que às vezes os pacientes eles se comportam de duas maneiras. O paciente tem uma farmacodermia induzida pelo asteroide. Então assim, aparece uma acne que é explosiva, todas as lesões são iguais, e geralmente acomete o quê? Nas costas e no peito do cara, acaba poupando o rosto. Ou então o esforçado tem o quê? Uma piora da acne que ele já tinha. E aí ele continua cursando com piora da quantidade, do aspecto das lesões. Então antes ele fazia muita bolinha vermelha, agora ele está fazendo uns nódulos mesmo no rosto. Então é uma piora, né? E tecnicamente o que a gente acaba vendo é que assim, é um problema porque é aquilo. Você piorou muito a gravidade do quadro, o que pode acontecer? Formar cicatriz. Que é aquilo que a gente discutiu. Formação de cicatriz mesmo, buraco, lesão de colágeno é de difícil tratamento, né? Então por isso que a gente acaba sendo bastante incisivo no tratamento nessas horas, que dependendo da situação do paciente a gente tem que tratar concomitante ao uso do asteroide, sendo que preferencialmente a gente sempre tenta tirar, diminuir a dose, fazer alguma coisa lá bem bolada, mas às vezes a gente não pode, entendeu? Ninguém vai em sã consciência tirar, por exemplo, a testa de uma pessoa que está fazendo TRT. Vai, não é? Vocês sabem que a gente fala asteroide zoando, né? Então, beleza, só pra lembrar essa ideia, porque sempre tem alguém, oi, ele falou asteroide. Sempre tem um mongolão esforçado que vai falar, tipo, eles falam termos errados. Aí vai falar que não sabe falar o que é anabolizante. Pera, não troca essa pergunta, eu quero te perguntar uma coisa. Ah, tá, então pergunta, fala. Vitamina D é um esteroide. Beleza. Você acabou de falar pra mim que vitamina D também aumenta a queda de cabelo. Quando e por que isso acontece, meu? Eu não sabia disso. Ah, cara, todo quadro que, por exemplo, você está fazendo uso e você desenvolve uma hipervitaminose pode ser desencadeado com eflúvio, né? Porque é uma situação que deixa de ser fora da normalidade. É menos infrequente porque o pessoal até tem, assim, um cuidado de fazer a reposição de uma forma mais, assim, tranquila. A gente acaba vendo isso com aquele povo que fala assim, vou tomar altas doses de vitamina D por motivos esdrúxulos. Tipo, vou tomar altas doses de vitamina D para aumentar a minha imunidade. Não aumenta a imunidade coisa nenhuma. Vou tomar altas doses de vitamina D porque é tratamento da minha doença autoimune. Não é tratamento da sua doença autoimune. Por exemplo, é uma coisa muito interessante, né? Você não vê ninguém falando de altas doses de vitamina D fora do Brasil. É verdade. Você acha que o negócio que foi feito, inventado única e exclusivamente aqui é uma coisa que é assim, super séria? Não é, né, gente? Então assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente teve uma paciente no consultório que inclusive ela estava com uma intoxicação por vitamina D, ela chegou com 150 de vitamina D, ela estava assim, a um passo de ter uma nefrocalcinose grave. Então lembra, né, gente, vitamina D regula o regula o metabolismo dos ossos. O que acontece quando a gente toma quando a gente tem baixa de vitamina D, por exemplo, na saúde dos ossos? Paulinho, você que é ortope.
Gostei. Então, já que eu sou ortope, então vamos falar de saúde de osso. É meu ortopedista favorito. Saúde de osso é controlado por uma glândula chamada paratireoide. Na realidade, são 4 glandulinhas, né? E através de um hormônio chamado PTH. Esse PTH, o que ele faz? Ele joga cálcio para dentro da circulação. E a vitamina D, o que ela faz? Ela diminui esse PTH. Só que tem um catch, tem um pulo do gato. A vitamina D, ela aumenta a reabsorção óssea, ela aumenta a absorção de cálcio no intestino e ela aumenta a reabsorção de cálcio no rim. Por isso que o Guilherme falou nefrocalcinose. Porque imagina que você está tirando cálcio do osso, você está aumentando a absorção de cálcio intestinal, só que você está reabsorvendo tudo ao nível renal. O que acontece? Você faz um cálculo renal, que é um negócio monstruoso, animal. Por isso que não dá para ficar exagerando em nada, pessoal, nem vitamina. Não existe essa coisa, isso é inocente, é vitamina, vou tomar inocente, que faz cara. bem. Não façam isso. Se tua vitamina D está acima de 40, não tem justificativa para isso. Exatamente. Né? Estudos científicos, eles falam assim, você tem uma vitamina D entre 30 e 40, beleza, é isso daí. Parabéns. É o que a gente faz no consultório, o cara treina, né? Se ele tem uma vitamina D abaixo de 30, a gente regula para ficar entre 30 e 40, tá? Entre 30 e 40, tá lindo, mantém aquilo lá, tá ótimo, você vai ter força muscular, osso bom, e você não vai ter cólica de rim, pelo amor de Deus, né? Exatamente, né? Imagina você ter um cálculo por conta de uma vitamina que você toma em excesso de forma inadvertida. Tem que falar que o pessoal esquece, né? Outra coisa que a gente vê, né, gente? A gente ainda tá em dezembro laranja, então dezembro laranja, mês de consciência do câncer de pele. Não seja esforçado. Tomar sol com a justificativa de vou regular a minha vitamina D é uma das maiores, assim, coisas controversas que vocês podem fazer. Por quê? Primeiro, a fonte principal de vitamina D que a gente tem é da dieta, não é do sol, tá? Do sol a gente metaboliza uma parte, mas assim, a formação da vitamina D que a gente capta da dieta já é a forma ativa que vai ser metabolizada pelo nosso rim e vai ser utilizada de fato. Então, lembra, tanto é que vocês veem, quando a gente quer repor, a gente dá um comprimido. A gente não manda a pessoa para o sol. Por quê? Porque isso daí aumenta muito a incidência de câncer de pele. E lembra, incidência de câncer de pele você não vai ver hoje, você não vai ver amanhã, você vai ver na idade adulta, quando você estiver idoso. Por quê? Porque é um dano cumulativo. E lembra, dano na célula que está repondo a sua pele. Então você vai ter um carcinoma basocelular, um carcinoma espinocelular, que são neoplasias cutâneas. É o câncer que mais acontece nos humanos. É o câncer que mais acontece nos humanos. Ah, mas eu achei que o de mama... A gente nem coloca câncer de pele nas estimativas oficiais, assim, porque nem precisa, entendeu? O último dado que a gente tem era, por exemplo, assim, dos Estados Unidos, você teve 6,3 milhões de novos diagnósticos de câncer de pele. Puta que pariu. 6,3 milhões em, tipo, um ano. É muito câncer, cara. Muito câncer, muito câncer, muito câncer. Então isso daí é um problema que a gente vê bastante hoje em dia, bastante mesmo. E a gente estava comentando essa questão, principalmente da vitamina D, por conta disso daí. Além de você gerar esse malefício de você, tô tomando altas doses, tô injetando altas doses, ainda tem o pessoal esforçado que fala, vou à praia me queimar porque, eu gosto, eu acho que a pele bronzeada é uma pele bonita, esteticamente bonita, na minha opinião não é. E o cara fala sempre com a justificativa, porque eu quero manter a minha vitamina D num nível ótimo. Eu quero aumentar a minha vitamina D para ter mais imunidade. Não é bem assim, é aquilo que o Dr. Paulo falou, cara. Tá entre 30 e 40? Maravilha, você não precisa mais que isso. Galera, a gente vai jantar. Vamos fazer um joinha para eles aqui, ó. Joinha para vocês, a gente volta amanhã, vai ter mais estética com Gui Muzi. E com o Dr. Paulo Muzi. Tchau, gente, boa noite, fiquem bem, jantem, é nóis. Jantem.